Vamos lá, gente! Sejam muito bem-vindos, professor Alan Moraes na área, dica de ouro agora para o nosso concurso do Bampará, aqui pela loja do concurseiro. Vamos agora desenvolver algumas questões, levar algumas coisas, passear um pouquinho pelo início do nosso edital, mostrar um pouquinho do que a gente espera, do que espera vocês aqui no nosso curso, na loja do concurseiro. Vamos lá, tratar sobre conhecimentos bancários. Vamos lá, vamos para frente. Nossa primeira questão, eu trago logo uma questão da Sesgran-Rio para vocês agora, a da prova do BND. Então agora foi recente prova, tá? Então ele traz aqui, na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, tá? O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, tá? Então ele fala aqui do CMN e ele fala da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. É um órgão normativo, beleza? Responsável pela formulação das políticas de moeda, que é a monetária, crédito, enquanto o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM, são entidades supervisoras, que garantem o cumprimento das regras e normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Aqui ele fez só o quê? Ele só fez explicar para vocês. Então ele deu em base um resumo sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, falando dos entes normativos e falando dos entes supervisores no Sistema Financeiro Nacional, tá? Vamos seguir, vamos ver o que ele quer saber realmente na questão. Aí ele vem com relação às atribuições das entidades supervisoras. Então ele quer saber de quem ali, do que ele foi citado, ele quer saber ou das entidades ou da CVM ou do Bacen, não é isso? Então vamos lá, aí ele vem na letra A CVM é responsável pela fiscalização, até aqui tudo tranquilo. De bancos e caixas econômicas, não, tá fora. Isso daqui é atribuição do Banco Central. CVM é responsável pela livre concorrência das instituições do Sistema Financeiro Nacional? Também não, tá fora, não é dever da CVM isso daqui. O Banco Central do Brasil executa as políticas monetária, cambial e creditícia. Perfeito, nossa alternativa correta fica a letra C de casa, tá? Então o Banco Central, ele que é responsável realmente por tratar as políticas monetárias, ele é o principal executor do Sistema Financeiro Nacional, tá? E ele executa as políticas monetárias, cambiais e creditícias, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Então letra C é a nossa alternativa correta. Segunda questão. Sobre as atribuições do CMN, então ele quer saber as atribuições do CMN, e o Banco Central do Brasil a respeito da política monetária e cambial. Então ele quer saber nas atribuições do CMN e do Banco Central, tá? Quais são falando sobre a política monetária e cambial. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O Banco Central é responsável pela formulação e implementação da política monetária, assim como pela regulação do mercado de valores mobiliários. Até aqui, formulação e implementação da política monetária, tá lindo, falando tudo certinho. Mas quando ele fala da regulação do mercado de valores mobiliários, tá fora, tá? Então, letra A, tá fora. O CMN define a taxa básica de juros, o Selic. Não, o CMN define a meta de inflação, a IPCA. Quem define a taxa básica de juros é o Bacen por intermédio do Copom. C. O CMN estabelece as metas de inflação, perfeito, a serem perseguidas. Esse é um termo que é bem bacana, achei bem interessante quando foi cobrado isso em prova, tá? A serem perseguidas pelo Banco Central. Então, na estrutura do sistema financeiro, para poder a nossa economia funcionar direitinho, o CMN vem determinando a taxa de inflação e o Banco Central, usando as políticas monetárias, tá? Ele vai fazer o quê? Controlar ali a oferta e demanda de crédito no mercado,
Tá? Para quê? Para que consiga controlar a inflação, que ela fique próxima igual ou próxima da meta determinada pelo CMN. Então aqui a gente já fica com a nossa alternativa letra C de casa. Vamos para a próxima, vamos seguindo. Responsável pela formulação de política da política da moeda e de crédito, o CMN é um órgão normativo. Dentre suas atribuições estão a definição da meta de inflação, a gente já viu isso na alternativa anterior, formulação das diretrizes. Sempre que eu falar de órgão normativo, ele vai estar dando as regras, dando as diretrizes, o caminho a ser seguido. Ele sempre vai falar palavras de chefe, verbos de chefe, tá? Para quem? Para o mercado de câmbio, tá? E o estabelecimento das normas principais para o funcionamento das instituições financeiras. Além do CMN, até aqui ele veio também, mesma coisa, dando um breve resumo do que é o CMN. Aí aqui ele vai fazer realmente a pergunta para vocês. Além do CMN, outros dois órgãos são normativos, tá? No sistema financeiro. Quem são eles? A pergunta é essa aqui. Quem são eles? Aí o que a gente sempre fala? Quais são os macetezinhos que a gente traz para a prova de vocês? A gente fala que sempre que eu procurar um órgão normativo, ele vai ser um conselho, tá? Então, dentro da estrutura, eu vou ter lá o CMN, tá? A estrutura. Aí eu vou ter abaixo do CMN, eu entro com quem? Eu entro com o Bacen, né? E entro com o CVM, a CVM, que são os normativos daqui. E eu tenho outros dois, que são o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E embaixo deles eu vou trabalhar com os seus normativos. Quem são os normativos? Aqui eu vou ter a SUSEP e aqui eu vou ter a Previc. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai trabalhar aqui. Então, na nossa alternativa, a gente fica aqui com a nossa letra A. CNPC e CNSP. Conselho, sempre é conselho, normativo conselho, Conselho Nacional de Previdência Complementar e CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Tá? Vamos lá. Quarta questão. No Brasil, a fixação da taxa de juros, então a fixação da taxa de juros, básica de juros, na economia, a Selic, está sobre a alçada de quem? Sobre o Copom. Traduzindo esse carinha, é o comitê, Copom, Comitê de Política Monetária. Ele se reúne periodicamente para fazer o quê? Para definir como é que vai ficar a taxa de juros. Para quê? Para que ele consiga fazer o quê? Alcançar, ele vai estar perseguindo o quê? A meta determinada lá pelo CNN, tá? Então a gente fica aqui com o Comitê de Política Monetária, tá? Letra A. Mais uma. Dentre as funções do Banco Central, então ele quer saber funções do nosso amiguinho, do nosso Banco Central, que é o principal executor do sistema financeiro, né? No Sistema Financeiro Nacional, qual não é? Olha só, eu quero que vocês sempre tenham cuidado com isso aqui. Diferente de outras provas, de outras questões, já está se mudando um pouquinho o parâmetro como eles colocam. Eles estão começando a colocar, antes eles colocavam, às vezes até destacado, né? Coloca aqui incorreto, exceto, né? No final da frase. Então, tu já ficava atento para isso. Agora eles estão colocando o quê? No meio da frase, tá? Porque quando vocês estão fazendo a prova, certo? Vocês vão estar o quê? Com pressa, passando. E se tu não atentar para esse não, olha o que vai acontecer com a tua alternativa. Ele está perguntando dentre as funções do Banco Central no Sistema Financeiro Nacional. Pô, ele quer saber uma função do Banco Central. Aí ele vem logo na letra A aqui comigo, olha. Lê comigo. Emissão de moeda e controle da liquidez da economia. É ou não atribuição do Banco Central? É atribuição. Aí o que tu ia fazer? Vem bem aqui, ó, marcar e pular
pular para a próxima questão. Só ia descobrir lá quando saísse o gabarito que tu tinha errado a alternativa porque tu não tinha te atentado para o não na história aí, tá? Então vamos lá. Então, emissão de moeda e controle da liquidez é atribuição? Sim, eu tenho a emissão e controle. Regulação e supervisão de instituições financeiras, também está correto. Atuação como agente financeiro do governo federal. Aí eu venho de implementação de políticas fiscais para o controle da inflação. Aqui, como agente financeiro, sim, a gente é o banco do governo, é uma das atribuições. Implementação de políticas, políticas fiscais para o controle da inflação. A gente aplica política monetária. Tá? Então, aqui é a nossa incorreta, tá? Então, nós não trabalhamos com políticas fiscais, e sim monetárias. Então, muito cuidado, galera, com o não na tua pergunta, tá bom? Vamos seguindo. A Superintendência de Seguros Privados, tá? Essa daqui já é uma questão da CETAP, tá? Então, vai ser a banca aqui, vai ser da tua prova, na prova do Banpará, que vai te levar à aprovação, e só aqui com o exemplo que a gente já traz essas questões atualizadas, tentando garimpar o máximo de questões, o máximo no perfil da banca. E não, essa daqui é dentro do escopo do que vai cair na tua prova, tá? Então, dentro do escopo padrão da banca, a gente vai trazer sempre questões nesse modelo. A Superintendência de Seguros Privados é uma autarquia da administração pública federal brasileira sobre as suas funções. Então, ele quer as funções de quem? Da Superintendência de Seguros Privados. Essa daqui é quem? A nossa SUSEP. Tá? A SUSEP é uma autarquia da administração pública federal brasileira sobre suas funções. Assinale a alternativa incorreta, tá? Ele quer a incorreta. Vamos lá. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras. É a função da SUSEP fiscalizar as seguradoras? Sim, ela é supervisora, então a função dela é fiscalizar. Então, pô, tá certo, fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras. Só que ele fala daqui, ó, do regime de previdência social do governo. Isso daqui é o nosso INSS. Então, não cabe à Superintendência de Seguros Privados fazer desse carinha, tá? Então, não te emociona logo no início da alternativa, tá? Que a gente vai estar falando até aqui, cara, tá tudo certo. Certo? Mais para frente. Então, não te emociona no início e dá uma olhada em toda a alternativa, tá? Então, essa daqui já é a incorreta, a letra A. Sétima questão. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina nas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, tá? O Copom, o quê? Olha só, o Copom se reúne, muito cuidado com isso, tá? Ele se reúne 8 vezes ao ano, tá? Então, cuidado porque tem autores, tem pessoas, tem apostila, tem material que fala a cada 45 dias. Gente, é matemática. O ano tem 365 dias. Se eu faço a cada 45, vai dar 360. 45 vezes 8, 360. Vai faltar 5 dias. Então, na verdade, é mais ou menos a cada 45 dias ele vai fazer uma reunião. Nessa reunião vai ser determinada, vai se reunir todos lá os diretores, a composição do Copom é o presidente mais os diretores do Banco Central. Então, o Banco Central como um todo vai se reunir para fazer o quê? Para determinar a taxa base de juros, tá? Mas vamos entender como é que ele está cobrando. Ele fala o quê? Determina na reunião de comitê da política monetária, o Copom faz o quê? O valor máximo do volume de operações de compra e venda de títulos públicos pelo sistema bancário brasileiro? Não, isso é operação dos bancos. Quem vai definir isso daqui é as próprias instituições.
B. A quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação, dentro dos limites autorizados pelo controle monetário, pelo Conselho Monetário Nacional. Também não. Isso não é atribuição do Copom. Letra C. O valor máximo de todas as formas de crédito no país. Isso também não. Isso daqui quem vai traçar é o CMN. Isso é formulação das diretrizes da política creditícia. D. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais financeiros vindo do exterior. Aqui ele viajou diretamente, tá? Aí eu fico, se Deus quiser, com a letra E, né? Taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos. Isso daqui é a nossa operação compromissada. As nossas compromissadas, elas são lastreadas, tá? Compromissadas, elas são lastreadas, elas ficam próximo da taxa básica de juros. Ela usa como referência, olha o que ele falou bem aqui, ó, referência, tá? Então eles vão estar lá usando basicamente aquela taxa como base, tá? Por exemplo, agora ela tá 10,5, né? Então quanto é que tá a minha taxa de interbancário? Ela pode estar trafegando. Tem gente que vai emprestar 10,6, tem gente que vai fazer 10,4 e vai ficando naquela média, bem próxima ali. Por isso que a gente chama de taxa de referência, tá? Vamos lá. Então a gente fica com a letra E. E agora eu convido vocês a conhecer o nosso projeto. Nosso projeto agora, aqui o nosso curso de técnico bancário, tá? Técnico bancário nível médio, a gente vai ter 180 dias de acesso para ti. O acesso é início imediato, então agora tu te inscreve, já procura a inscrição e tu já começa a estudar hoje mesmo. Já pega esse embalo que a gente está fazendo aqui, cara, e dá continuidade. Isso daqui é uma matéria muito bacana, muito legal de entender e a gente só tem os professores tops do mercado, tá? Então aqui, se tu quer uma preparação para o concurso do Bampará, cara, não tem lugar. A gente, assim, eu vou te falar, só aqui a gente tem eu, professor Rômulo, professor Adami, tá? 3 funcionários do Bampará. Então, cara, a gente entende como te aprovar. Então, cara, vem com a gente, vem ser funcionário também do Bampará. O que a gente entrega dentro do nosso curso online? Videoaulas de teorias e exercícios. Vai te entregar 3 simulados, então tu vai treinar a tua prova aqui com a gente, tá? E mais a apostila em PDF. Revisão final em videoaulas, então todas as videoaulas vão ser gravadas para vocês da revisão. Então revisão de véspera, tá? Então pacote com 500 questões. Então tu vai ter 500 questões resolvidas. E como eu já disse, você vai ter um acesso de 180 dias. Ah, professor, mas nem saiu o edital ainda e vocês já estão vendendo o curso. Cara, é 180 dias. E qual é a garantia que eu te dou? Se mudar alguma coisa no edital, a gente vai atualizar. A gente não vai te entregar nenhum formato que seja diferente da tua aprovação, que vai te levar para outro caminho que não seja a tua aprovação. Então, cara, vem com a gente, procura aqui a loja do concurseiro e te inscreve hoje mesmo. Vem que a gente vai passar, vem passar junto com a gente, vem ser funcionário também do Bampará com a gente, tá bom? E a gente tem o nosso projeto Bampará Total e eu quero que vocês conheçam também esse projeto. Já procura lá na loja do concurseiro para ter mais informações. Isso daqui é um pacote completo que está fantástico, foi criado em parceria da loja do concurseiro com o Exemplo ao Vivo e o curso Exemplo para te levar à aprovação. Então, eu convido vocês também a conhecer o projeto Bampará Total. Procura lá a loja do concurseiro para ter mais informações. Vamos dar continuidade, vamos continuar levando as nossas questões. Oitava questão. O Banco Central do Brasil, em 31 de janeiro de 2024, publicou a seguinte nota. Considerando, isso daqui é muito prática da Sesgran Rio, tá? Alan, mas por que, o que é a prática? Trazer esses textos enormes, tá? Geralmente, agora a gente vai ler porque a gente está começando e tal, mas lá para frente, quando for chegando mais a revisão próximo da prova, a gente vai ensinar algumas técnicas para vocês pularem isso aqui, ganharem tempo nas questões. Mas eu quero vocês agora mais sendo introduzidos no mercado, introduzidos nesse ritmo de questão, então a gente vai ler isso aqui, tá?
Então é padrão da Sesgran Rio fazer isso, trazer questões grandes, cansativas, tá? Alan, mas a banca não é a Sesgran Rio, a banca é a Setap. Sim, a banca é a Setap, porém a Setap não fez ainda concurso de banco. Aquela questão que eu trouxe agora há pouco, que era da Setap de 2023, ela foi uma prova do IGPREV. Então, vocês podiam ver que era uma questão da SUSEP, né? Então, falava sobre previdência. Então, foi uma prova da SUSEP já, do IGPREV. Então, é de conhecimentos bancários, por isso que a gente traz para cá. Porém, o que a gente acha? O que a gente entende? Que vai ser quem é a banca mais experiente hoje, tá? De concursos bancários? A Sesgran Rio. Sesgran Rio fez Caixa, Sesgran Rio fez Banco do Brasil, Sesgran Rio fez BASA, entendeu? Então, assim, eu tenho recorrente essa banca fazendo. Então, o que é natural acontecer? Seguir na mesma vertente. Às vezes, até contratar o mesmo cara que fez as questões lá da prova, tá? Então, pode acontecer isso. Então, a gente vai trazer mais ou menos nesse sentido, até para a gente estar tentando dar um norte, tentar entender qual é o norte que tem. Mas o importante é vocês terem o conhecimento. Vamos lá! Vamos para a nota. Considerando a evolução no processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa em 50 ponto percentual para 11,25 ao ano e entende que essa é a decisão compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta e ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau maior, o de 2025, sem prejuízo de seu objetivo fundamental, que é assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento de pleno emprego, que isso daí é o papel da economia do país, é o papel do sistema financeiro nacional hoje. Então, o que acontece? Ele começou a fazer aqui, isso daqui foi a data que a gente interrompeu os ciclos de alta, né, que a gente vinha para conter a inflação. A gente veio lá de uma pós-Covid, né, de Covid, a gente está com a taxa básica de juros chegou a 2, tá? Descompassamos a nossa inflação ficou altíssima, então a gente tinha que agir e o principal instrumento de política monetária é a taxa Selic, a taxa básica de juros. Então o que a gente começou a fazer? Um ciclo de alta. Então começou a subir a inflação e chegou um determinado momento, a gente estabilizou e agora se entende que começou o movimento realmente de redução, de controle da inflação, então a gente começa a fazer o movimento de descida, para poder começar a equilibrar esse negócio, porque se eu continuo subindo, tá, ela pode descompassar de novo agora para baixo. Tá? Então essa que é a ideia, é assim que a gente fica e como eu sempre falo nas minhas aulas, a economia ela é uma balança, eu tenho que estar equilibrando o tempo todo para garantir o quê? Essa estabilidade de preços, tá? Então vamos lá. Aí ele conta uma historinha, né? Contou uma historinha e agora ele vem realmente com a pergunta. Vamos lá. Manter a inflação sob o controle, próximo à meta, tá? É o principal objetivo da política monetária, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil. Com relação à política monetária, o Comitê de Política Monetária, Copom, mencionado na nota acima. Aí vamos lá. O que ele quer saber sobre o Copom? Ele quer a alternativa correta aqui embaixo. Aí eu venho lá, letra A. Se reúne, olha como eu falei, 8 vezes ao ano para definir a meta para a taxa básica de juros da economia, que é a nossa taxa Selic. E é composto pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. Uma pergunta bem completa, uma resposta bem completa. E assim, sempre eu vou falar para vocês, isso daqui é questão chave de prova. Sempre cai. Se vocês pegarem nos últimos anos, últimas provas, sempre eu tive alguma coisa falando da taxa Selic. E é um assunto totalmente evidente no mercado financeiro agora.
sempre está se falando, tá? Primeiro foi por conta da Covid, depois a alta para conter a inflação. Agora a gente fala de questão política, porque a gente tem um cenário onde o presidente tenta baixar e o presidente do Bacen tenta manter, uma decisão técnica, manter ou subir a taxa. Então eu fico nessa brincadeira, aqui eu estou sempre evidenciando a taxa Selic, tá? Então assim, considerando isso, é uma questão que eu dou quase como certa na tua prova. E ela sempre vai trabalhar duas coisas apenas, tá? Duas coisas. Se pegar todas as questões que eu falo de Copom, falo de política monetária, ele vai falar de quê? Ou ele fala do número de reuniões, ou ele vai falar sobre o quê? Sobre a composição. Quando eu falar de Copom, ele pergunta a composição ou ele vai falar do número de reuniões, tá? Então essa aqui é a brincadeira. E também ele fala o que ele define, o que o Copom define. Aí é o que? A taxa básica de juros. Aí ele pode falar que isso daí é a taxa de referência para a Selic, taxa de referência para as compromissadas, pode falar que é a taxa de referência para o overnight, taxa de referência para compra e venda de títulos públicos, para compra e venda de títulos privados. Tudo ele pode trabalhar nesse formato, tá? Ele pode falar, mas em si ele está falando do quê? Da taxa básica de juros. Então sempre se atentem nesse formato de questão. Isso daqui é quase que certo na tua prova, tá bom? Nona questão, a persecução, eu digo que eu levo essa questão só porque eu gosto dessa palavra, que eu nunca tinha ouvido, né? Persecução da meta de inflação anual figura entre as principais funções do Banco Central, que é o quê? Perseguir a meta, né? Perseguir a meta de inflação do Banco Central. O principal instrumento utilizado pelo Banco Central para manter a taxa de inflação anual no centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é o quê? Olha só, a meta foi definida, ela é definida como? Ela é definida lá pelo CMN e a meta hoje ela está em 3%, tá? E ela pode ir até 1,5% para frente e 1,5% para trás. Então ela vai até 1,5% e 4,5%. Então, se eu chegar no final do ano, tá? E eu tiver essa meta trabalhando aqui, perfeito, estou dentro da meta. Acontece que a gente está hoje, o último dia que eu vi foi dia 19. Foi isso? 19, isso. Quando eu montei a minha aula. Ela estava o quê? 3,93. Então eu já estou dentro da meta? Estou dentro da meta. Porém, o que acontece? Toda movimentação que a gente faz com taxa Selic, quando a gente faz essa movimentação com taxa Selic, ela leva de 6 a 9 meses para ela ter impacto. Então agora eu ainda tenho que estar fazendo os movimentos que ainda vão influenciar até o final do ano. E o que vai ser influenciado hoje foi feito 6 meses atrás. Tá? Então assim, é um trabalho bem de acompanhamento, por isso que a gente dentro do Copom se reúne de 8 vezes ao ano, para poder estar fazendo esse movimento, para estar sempre estudando, estar sempre vendo. O nosso mercado ele é muito volátil, então a gente tenta fazer movimentos que eles fiquem o mais estáveis possível. Lembra do que eu falei de estabilidade dos preços? Então, e quando ele fala da principal, cadê ele? Fala aqui, instrumento, aqui ó, o principal instrumento utilizado, qual é a principal política monetária que a gente tem? É o que? A nossa taxa básica de juros, administrada pelo Copom. Então a gente fica aqui com o manejo da taxa básica de juros. Essa é a nossa alternativa correta para a nona questão. Seguindo. Relacione os mecanismos listados a seguir com as suas respectivas políticas, a saber, política monetária, PM e política fiscal. Alan, mas no edital não tem, né? No edital do Bampará não tem política fiscal, né? No edital da Caixa também não tinha. E caiu, né? Caiu política fiscal no edital da Caixa, muita gente entrou com recurso realmente em cima daquela questão, mas na mesma questão ele falava de política fiscal e falava de dívida pública. E dívida pública está dentro do edital. Então, assim, ela ia se proteger, falando que ela apenas citou
política fiscal e o que a questão era realmente sobre dívida pública. Então, assim, eu falo para todo mundo que na Caixa eu não falei, eu não dei aula sobre política fiscal, porque realmente não estava no edital, aí de surpresa vem na tua prova. E isso era acrescentar um slide na aula, falar mais 10 minutos eu explico para vocês política fiscal. Então, o que eu vou fazer agora de prudência? E te garanto que é uma das coisas que só o exemplo vai ter esse cuidado, tá? Porque está na minha mão e eu vou ter esse cuidado, tá? É de trabalhar com vocês política fiscal, tá? Eu prefiro pecar por excesso e vocês saberem isso daí, saberem responder qualquer questão, porque é muito simples vocês responderem questões sobre política fiscal, entender, depois de ter entendido política monetária, então eu prefiro pecar por excesso. Então, um exemplo, pensando nisso, vai trazer para vocês também até um over-delivery, além do edital. Coisas que podem cair na prova de vocês, assim como caiu na Caixa, então você vai estar preparado, mais preparado do que o seu concorrente. Vem com a gente. Vamos lá. Política monetária. A gente tem os instrumentos. Quais são? O principal instrumento, falei agora, manejo da taxa básica de juros. Instrumento que a gente tem? Depósito compulsório. Outro, a gente tem taxa de redesconto. Outro, a gente trabalha com a Open Market, tá? Esses são as políticas tradicionais. Alan, falaram de uma política não convencional. Sim, nós temos uma política não convencional que foi usada em momentos de crise, foi usada na Covid, que a gente fala do quantitative easing, é uma política monetária também não convencional. Aí quando eu vou falar de governo, tá? A gente vai trabalhar a política fiscal, eu vou trabalhar isso daqui. Política monetária, Banco Central. Política fiscal, governo. São atitudes do governo. Como é que ele vai fazer? O que a política monetária faz? A política monetária faz políticas, define ordens para quê? Para definir a quantidade de crédito, tá? A quantidade de crédito disponibilizado na economia. Aqui não é diferente. Eu vou também fazer política para fazer a quantidade, manipular a quantidade de crédito que vai ser injetado, dinheiro, bufunfa, vai ser injetado na economia. E como é que eu vou trabalhar isso? Agora eu estou falando de governo. Então eu vou fazer como? Eu vou aumentar ou diminuir, por exemplo, os gastos públicos. Como assim, Alan? O governo, ele é a maior empresa do país. Então o que acontece? Quando o governo quer colocar dinheiro na economia, quer injetar dinheiro, o que ele faz quando eu falo de gastos públicos? Ele vai gastar mais. Como assim, Alan? Ele vai gastar mais e vai ter mais dinheiro na economia? Sim. Porque quando o governo vai gastar mais, eu falo em gastar com obras. Eu gasto com serviços, contratando empresas. E quando eu contrato empresas, o que vai acontecer? Eu vou estar pagando essas empresas para executarem aqueles serviços, vender aqueles produtos, elas vão ter que fazer o quê? Vão ter acesso a recursos e vão ter que contratar pessoas. Então eu fomento também o pleno emprego, tá? Então esse é um formato. Outro formato, quando eu reduzo taxas ou reduzo ou aumento taxas. Lembra quando a gente fala de redução de IPI nas eletrodomésticos de linha branca? O que vai acontecer? Quando eu vou comprar algo que eu pago menos impostos, o que vai acontecer? Vai sobrar dinheiro no meu bolso. Quando sobra dinheiro no meu bolso, eu vou gastar mais. Gasto em mais coisas. Então, assim eu fomento. Outro formato, políticas assistencialistas, tá? Como auxílio emergencial, Bolsa Família. Todas essas bolsas da vida, ele é um formato de assistencialismo, tá? Então isso também é por meio do governo. Então a gente aumenta ou diminui. Outro, transferências da esfera federal para as esferas municipais e estaduais. Ou eu aumento ou eu diminuo, depende da política que eu quero fazer. Se é expansionista, se é contracionista. Beleza? Então isso é política fiscal. É a forma que o governo tem também de manipular a quantidade de dinheiro que eu tenho na economia. Beleza? Vamos lá, vamos continuar seguindo. Então, vamos entender agora. Envolve a administração tributária. Opa, a tributação é o quê? Imposto.
Quando eu falo em imposto, eu falei que é o governo e contribui para melhorar a distribuição de renda. Se é imposto, é governo, então isso daqui é política fiscal. Aí vamos lá. Por meio do aumento do gasto público, gasto público, é possível aumentar a renda e o PIB. Então eu vou aumentar o quê? Aumento o gasto público. Quando eu aumento o gasto público, eu vou ter o quê? Eu vou estar contratando mais empresas. Então eu vou estar fazendo o quê? Pagando as empresas. Essas empresas vão ter mais dinheiro, vão contratar funcionários, vão pagar esses funcionários vão ter mais dinheiro e gastar na economia. Gastando na economia, eu tenho o quê? Aumento da renda, porque eu vou ter o pleno emprego, e vou ter o quê? Um aumento do PIB, porque tem mais gente comprando. E o PIB é o quê? Produto Interno Bruto, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Então aqui é política fiscal também. Envolve definição de taxa de juros e oferta de crédito. Taxa de juros, taxa básica de juros, oferta de crédito. Como é que eu vou fomentar com a taxa de juros, a oferta de crédito, moeda, lá na frente? Então eu tenho aqui política monetária. O Banco Central é o protagonista das ações nessa área. O Banco Central é o executor da política monetária. Então, a gente fica aqui com a nossa PF, PF, PM, PM. O cara só fez das cores diferentes só para confundir. Vamos lá. Então, a gente fica aqui, ó, PF, PF, PM, PM. Então, letra A. Vamos seguindo. Uma operação do mercado aberto do Banco Central, Open Market, na qual os títulos da dívida pública do governo federal são comprados e, sequentemente, aposentados. Tem o objetivo de quê? Vamos lá, vamos entender. Sempre quando eu falo de open market, sempre quando eu falo de mercado aberto, eu falo o que a gente chama de leilão. Eu falo da compra ou venda de títulos de acordo com o que eu quero fazer. Se eu quero mais dinheiro ou menos dinheiro. Como é que funciona esse negocinho? Vou abrir uma telinha aqui pra gente. Vamos lá. Como é que funciona? Eu tenho bem aqui o papel do Banco Central, tá? E eu tenho bem aqui a instituição financeira. A instituição financeira, ela tem o quê? Ela recebe lá aquela teoria que a gente tem, né? Ela recebe dinheiro dos agentes superavitários e empresta para os deficitários, beleza? Esse é o princípio da economia básica que a gente tem. Mas dentro do cofre dela, ela vai recebendo dinheiro, tá? Dentro do cofre dela, ela recebe dinheiro. Então, ela vai ter aqui, ó, recurso, dinheiro, 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 tá vendo? Ela tem dinheiro, recurso. Só que uma parte disso daqui, ela tem de quê? Ela tem de papéis, títulos públicos, tá? Tá horrível o meu desenho, mas entendam que isso daqui são vários títulos públicos que ela tem lá dentro. Então, assim, eu tenho políticas expansionistas e políticas contracionistas, tá? Sempre que eu entendo, quando eu falo de política expansionista, entendam que o quê? Que eu estou como governo, eu estou querendo fazer o quê? Como Banco Central, política expansionista, como governo, política expansionista, sendo monetário ou fiscal. Quando eu falo em expansionistas, eu quero expandir a minha base monetária. Eu quero que tenha mais dinheiro na economia. Então, quando eu faço isso, eu faço o quê? Eu pego e tenho que fazer o quê? Ter mais dinheiro no banco. Porque se o banco tiver mais dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai emprestar mais dinheiro para o agente deficitário. Tá? Então, o que vai acontecer? Se o banco tem muito papel aqui dentro, sempre entendo na ótica Bacen. Tá? O banco tem papel, eu preciso ter que ele tenha mais dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o sentido de compra de títulos públicos, que com isso eu passo o quê? Eu passo dinheiro para ele. Então, eu compro papel e dou dinheiro. E se for o contrário? Se for o contrário, o que vai acontecer? Eu vou fazer a venda. Eu vendo títulos públicos para ele. Então, vai título público, vai papel e sai dinheiro. Então, na política contracionista, eu quero tirar dinheiro da economia. Então, eu vou tirar dinheiro do cofre público.
Tá entendendo? Tá? Então, com isso, explicando aqui rápido o que é Open Market, bora entender aqui na nossa questão. Então, ele fala o quê? Operação de mercado aberto do Banco Central, na qual a dívida pública do governo federal são comprados. Tá? Então, eu estou comprando. Se eu estou comprando títulos públicos, eu estou entregando dinheiro. Tá? Como eu disse, sempre olhem pela ótica Banco Central. O Banco Central que está comprando. Estou comprando papel e colocando dinheiro. Quando eu faço isso, então o que está acontecendo? Eu estou diminuindo a demanda por moeda de moeda estrangeira? Fora, tem nada a ver isso daqui. Diminuir a taxa de inflação? Também não estou mexendo com isso daqui. Eu faço o quê? Aumentar a oferta monetária. Então, eu fico aqui com a nossa letra C de casa, tá? Então, eu aumento a oferta monetária. Eu estou colocando dinheiro diretamente lá no banco, no banco, né? Vamos para frente. 12. As políticas de afrouxamento monetário, tá? Quantitative easing, como eu falei para vocês, tá? Que vem norteando as políticas monetárias na Reserva Federal, no Fed, e no Banco Europeu do BCE desde a crise financeira de 2008, são consideradas políticas monetárias não convencionais, porque na prática corretam o quê? Olha só, o que é a política monetária quantitative easing, a não convencional? Ela é a compra de títulos públicos, tá? Mas também a compra e venda de títulos, a compra de títulos públicos, mas também a compra de títulos privados. Isso é geralmente feito na época de crise, tá, galera? Por quê? A gente já fez todas as políticas monetárias possíveis. Eu já baixei a taxa Selic, eu cheguei lá a taxa Selic a 2%, não foi? Já joguei isso daí. Já reduzi o compulsório, tá? Para colocar lá. Já baixei a taxa de redesconto, mas mesmo assim o povo não consegue pegar dinheiro, não tá com dinheiro. Aí o que eu faço? Eu já esgotei todas as minhas forças. Aí eu pego e começo a fazer políticas não convencionais. Ela continua fazendo compra de títulos, pode comprar até títulos públicos, mas geralmente já não se tem mais título público para comprar das instituições financeiras, porque eu já sequei no leilão, no Open Market. Aí eu vou começar, compra títulos privados. Porém, o Banco Central já não tem mais nem recurso, não tem mais dinheiro para comprar. Então ele começa a fazer o que também nessa brincadeira? Expandir a sua base monetária. Ele começa literalmente a imprimir dinheiro. Ele coloca mais dinheiro na economia, aumenta a base, manda a Casa da Moeda imprimir, emitir mais papel moeda. Tá? Resolve que ele emitindo mais papel moeda, comprando títulos privados do público de longo prazo, comprando isso daqui agora, o que vai acontecer? Eu vou injetar na marra dinheiro na economia. Tá? Resolve? Resolve. Porém, tem riscos. Quais são os riscos? Hiperinflação, descontrole da nossa inflação. Tá? Então, foi o que aconteceu. 2008, 2021, lá 2020, 2021, pandemia, a gente precisava disso. A gente precisava dessa injeção. Foi feito. Inflação, que no ano era para dar 3,75, tá? Ela deu 10. Estava descompassada, tá? Então a gente tem esse cenário, certo? Então aqui é o que é, ele pergunta aqui, acarretam, consequência, tá? Preste atenção nisso. Acarretam o quê? Expansão da base primária de moeda, tá? Beleza? Então aqui a gente já mata essa. E a 13, ele fala, dentre as estratégias utilizadas por um governo para atuar na economia, tem-se a política monetária não convencional. Um exemplo de política monetária não convencional é o quê? Ali eu falei o quê? De consequência, tá? Ele acarreta uma expansão da base monetária, certo? Mas aqui eu estou perguntando o que ela faz nessa política monetária, tá? Tu pode confundir bem aqui, ó, aumento da base monetária, mas cuidado. Certo? Ele fala, mediante isso aqui, isso daqui é uma consequência. O que é a política monetária mesmo? O que é a política? O que é o quantitative easing? É compra recorrente pelo Banco Central de títulos. Ele compra como? De longo prazo.
Ele não vai comprar título de curto prazo. Eu quero fazer o quê? Eu quero injetar dinheiro na economia, mas eu não tenho que pagar esse título amanhã. Eu quero injetar agora e vou pagar só lá na frente. Eu vou começar a comprar títulos de 2030, 2035, tá? Para injetar dinheiro agora, só que só ter que pagar isso lá na frente, tá? Então, essa que é a ideia. Então, aqui eu fico com letra A. Beleza? Então, quantitativo a gente já passou. E agora eu vou fazer umas questões só de Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia foi uma reunião dos bancos centrais, onde eles decidiram o quê? Que os bancos têm que manter determinadas taxas de liquidez, ou seja, nada mais que dinheiro em caixa. Ter dinheiro em caixa para poder honrar seus compromissos, tá? Então, assim, eles se reuniram e disseram, olha, para o banco não quebrar, cara, o ideal é que fique lá. Então, no nosso primeiro acordo, a gente teve o acordo em 88. Em 88, nós ficamos com uma taxa definida em 8%. Depois, nós tivemos uma outra reunião em 2004. Em 2004, a gente manteve os 8%, só que nós demos a autonomia, a flexibilidade aos bancos centrais aumentarem, porque entende-se que em cada país os bancos são diferentes, os riscos são diferentes. Tá? Então a ideia é que eu tenha uma flexibilidade, mantendo o mínimo, não pode ser abaixo de 8, tá? E em 2010, foi 2010, nós aumentamos isso daqui para 10,5, que foi logo pós a crise subprime, tá? Então esses são os acordos de Basileia. Na aula a gente entra mais a fundo, entender o que é direitinho isso daí, mas a ideia é isso. Então ele fala, o acordo de Basileia, que começaram a ocorrer desde o estabelecido no Comitê de Basileia para a supervisão dos bancos, visam a segurança do sistema bancário no mundo. Esses acordos determinam o quê? Vamos lá. O teto das taxas de juros para alguns tipos de empréstimos bancários? Não tem teto de taxa de juros, não é o que foi definido por lá. Teto da taxa de juros para empréstimos interbancários? Também não. Tamanho máximo para o total da operação de captação? Fora. Requisitos mínimos da reserva compulsória dos bancos recolhida nos respectivos bancos centrais. Reserva compulsória, isso daqui é definido por quem? Pelo CNM, tá? E ele vem aqui na letra E. Requisitos mínimos de capital próprio, capital próprio e liquidez dos bancos relativamente total e aos tipos de operações bancárias. Então, isso aqui sim que é o definido, tá? A gente define os requisitos mínimos de capital próprio, quanto eles têm que manter em caixa nessa brincadeira, tá bom? Vamos lá! O denominado índice de Basileia é o quê? Letra A, meio de controle e mensuração do endividamento de um país. Fora, já viajou, tá? Letra D, uma relação de natureza econômica financeira que se estabelece entre o fluxo de entrada e saídas de recursos em moeda estrangeira. Já começou a viajar, tá? Então tá fora, não tem nada a ver com câmbio, tá? Essa brincadeira. Letra C, um indicador utilizado no setor bancário que estabelece a relação entre capital e os ativos da instituição financeira, ponderado pelos seus riscos, com o objetivo de criar exigências mínimas de capital para as instituições financeiras, como forma de fazer face ao risco, sempre mensurando o risco de crédito, tá? Que ela tem de honrar os seus compromissos, honrar com quem pegou realmente dinheiro emprestado, quem pegou e deu dinheiro emprestado para a instituição financeira, tá? Então aqui a gente fica com a nossa letra C e a gente agora finaliza o nosso Dica de Ouro. Então assim, fica esse recado. Se tu quer realmente a tua aprovação no Bampará, vem para a escola, vem para cá, vem com a gente, porque a gente consegue a tua aprovação. Não é à toa que a gente tem os melhores professores e a maioria dos professores aqui são aprovados no concurso do Bampará. Vem com a gente, bora ser aprovado. Valeu, tchau, tchau!